Nós passamos agora para um período de perguntas que as nossas assessoras vão estar coletando aí. Enquanto isso, eu só queria fazer um link aqui no nosso tema do nosso painel, que é dívida pública e funções de Estado, né? Enquanto a gente aguarda as questões, fazer um linkzinho para a gente fazer um diálogo rápido aqui. Bom, nós temos o pressuposto aqui de uma insuficiência de capacidade do Estado para atender funções, né? E essas funções estão sendo construídas, ou foram construídas no tempo, alternativas, né, propostas pelo Estado de transferência de funções de Estado, e aí a gente estava comentando justamente questões de previdência e infraestrutura, que foi bem colocado, né, que hoje é uma questão que vai ser tratada, inclusive, no nosso debate da tarde. Outras questões de desatendimento e insuficiência das necessidades, é só a gente olhar a questão de saneamento, que não chega a ser uma questão de infraestrutura, mas de saneamento. Hoje no país nós temos menos da metade dos municípios atendidos por uma questão de saneamento, esgotamento, ou seja, então o Estado está buscando trabalhar a questão desse déficit de que forma? Ou transfere, ou desatende, ou então tenta gerenciar. Essa gestão de déficit, ela termina sendo, ela acontecendo, eu estou resumindo só aqui, em cima de submetido a algumas questões que são questões de mercado, e aí vem toda a questão do trade-off, né, daquele cruzamento entre desenvolvimento e as condições da sociedade, aí tem a ver com emprego, tem a ver com distribuição de renda, mas também pode ter a ver com a questão da atividade econômica, com a redução da atividade econômica, né? E, inclusive, com a transferência de investimentos na produção para investimentos justamente para se deslocando para a questão da acumulação do capital pelo capital, né? Vamos dizer assim. E se constrói um conjunto de modelos de alternativas. Existem algumas alternativas, são colocadas sob o ponto de vista de mudanças, uma reforma estrutural no sistema de tributação. Me parece que isso está colocado, né, muito forte. A outra questão que impacta seriamente é a questão da dívida. E quanto à dívida, o Casarotto bem colocou, e os estudos que nós da Auditoria da Dívida vimos fazendo já há 16 anos, dizem o quê? Bom, nos dão um retrato muito forte de que como que nós estamos operando no que diz respeito a tudo que é arrecadado no país. Ou seja, quase metade do que nós hoje temos de receita, sob o ponto de vista de ingresso pelo Estado, quase metade é para juros e serviço de dívida. Restando aí, para o que nós precisaríamos para ter um desenvolvimento nacional, educação, né, 13,5%, e reduzindo ano a ano, saúde reduzindo, a questão da habitação. E, bom, a questão aqui é o seguinte: como resgatar essa questão estrutural para garantir as funções de Estado é uma das questões. Nós vimos entendendo ao longo do tempo que nós precisamos enfrentar o quê? A questão da dívida pública. E a dívida pública passa por sua auditoria, por uma auditoria que seja socialmente admitida, popularmente conhecida. Eu queria questionar vocês um pouco, como introdução, como que a gente pensa, como que vocês pensam construir essa auditoria, como que vocês pensam executar essa auditoria e que resultados que nós, enquanto Estado, poderíamos ter para garantir as funções. Acho que podemos começar pelo Lacerda, pode ser? Obrigado. Bom, como é que eu vejo essa questão? Quer dizer, o ponto comum aqui, eu acho que das falas que nós tivemos, é de que realmente nós temos uma dívida que hoje asfixia o Estado no cumprimento das suas obrigações. Em que sentido uma auditoria seria válida e necessária? Eu acho que válida e necessária, porque, como foi muito bem demonstrado, primeiro, nós temos uma curva de juros absolutamente única no mundo, quer dizer, você não tem justificativa, nem do ponto de vista da inflação, nem do ponto de vista do montante da dívida, nem do ponto de vista de qualquer outro parâmetro que nós vamos tomar. Então, o Brasil é um ponto fora da curva, nós somos o país que proporcionalmente mais paga encargos, leia-se juros, sobre o financiamento da sua dívida. Então, isso não é possível de permanecer com o principal item. Foi muito curioso que no ano passado, na discussão do chamado ajuste fiscal, e como demonstramos aqui, só de juros pagamos 500 bilhões de reais, houve o relator do programa do orçamento no Congresso, propôs a redução do programa Bolsa Família, né? Bolsa Família custa 25 bilhões de reais ao ano, atende a 60 milhões de pessoas. Eu não vou entrar aqui numa discussão da funcionalidade do Bolsa Família,
porque essa é uma discussão muito ampla, mas sem entrar no mérito, que aliás eu acho extremamente válido, mas como disse, isso é tema para uma outra conversa, né? Atende 60 milhões de pessoas, custa 25 bilhões de reais. Bom, e a proposta era reduzir 10 bilhões do programa Bolsa Família. Do outro lado, você está cuidando de um riacho, que está passando aqui, do outro lado do oceano, que custou 500 bilhões de reais só de juros sobre a dívida. Então, quer dizer, isso distorce, então é só um exemplo dramático de como isso distorce o debate, né? Isso ocupou horas e horas e dias de debates, né? E na prática não houve a redução do orçamento de uma forma sistemática, mas não houve correção dos benefícios do Bolsa Família, né? Então, com a inflação de 10% ao ano, claro, isso diminuiu a renda real daqueles que menos recebem. Um programa de extrema funcionalidade. Aliás, assim como há muita desinformação sobre os temas que nós estamos tratando aqui hoje, há muita desinformação também sobre Bolsa Família, né? Porque não há uma comunicação eficiente e a contra-informação é muito grande, né? Por exemplo, pouca gente sabe que o benefício do Bolsa Família está vinculado à permanência dos filhos na escola. Que isso, para mim, é o grande fato do rompimento de um ciclo de pobreza de 500 anos. Né? Então, a lógica de pai, filho, neto pobre é rompida no momento que você tem a permanência dessas crianças na escola. Mesmo que o pai, eventualmente, não trabalhe. Né? Porque isso é um argumento também que se usa. Ah, mas você paga o Bolsa Família e isso estimula o ócio. Pode ser, você tem alguns casos aí. Mas, bom, o tema aqui não é Bolsa Família, eu só queria registrar esse aspecto. Então, voltando ao tema principal, que é o papel do Estado, as funções do Estado, vis-à-vis o financiamento desse processo, eu acho que é muito cômodo nós transferirmos toda a responsabilidade para o governo federal. É bastante cômodo, isso nos deixa uma certa tranquilidade. Mas eu gostaria aqui de chamar a responsabilidade dos estados e municípios. Por exemplo, na questão da infraestrutura. Infraestrutura não é só tema do governo federal, não. Né? Aliás, eu falo isso do estado em que eu vivo, que eu nasci, que é São Paulo, né, que nós temos uma péssima gestão na questão hídrica, na questão energética, na questão de transportes, né, rodovias, etc., e dá a impressão que é um problema só federal. Não, nós temos problemas também nas esferas da federação, e temos que garantir isso. Então, quer dizer, na verdade, nós temos que garantir que o Estado, independente da esfera da União, cumpra as suas funções, lembrando que é o seguinte, não significa que o Estado, no que se refere à infraestrutura, por exemplo, que exige investimentos de alta monta, né? Existem estudos que levam em conta o total que a gente precisa de investimento nos próximos 5 anos. Os números que eu vi é alguma coisa como R$1 trilhão. Ou seja, se a gente quiser ser simplista, 2 anos de juro da dívida paga o que a gente precisa de infraestrutura nos próximos 5 anos. Mas óbvio que não é essa a questão. Mas o que eu gostaria de destacar é que é o seguinte, o Estado não precisa necessariamente ele fazer o investimento. Ele pode criar um marco regulatório que permita a participação do setor privado, nacional e internacional, via concessões, via PPPs. Eu nem estou falando em privatização, porque como a privatização virou um estigma negativo no Brasil, porque a nossa privatização foi muito mal explicada, né? E a gente sabe que houve, vamos dizer, muitos desvios, né, na função em que ela foi realizada. Porque, na verdade, você não fez privatização para reformar o Estado, você fez para viabilizar recursos adicionais financeiros, né, para o Estado. Então, quer dizer, isso distorceu muito o tema da privatização. Então, eu nem falo em privatização, mas PPP, parceria público-privada, e concessão, é algo, um instrumento ágil, que não exige transferência patrimonial, portanto, você não está queimando o patrimônio público, né, mas que permite a participação privada para isso. E uma outra distorção é o BNDES.
Por que o BNDES é tão grande na economia brasileira e por que ele é tão relevante e tão mal compreendido? Na verdade, o BNDES existe, sabe por quê? Porque o nosso sistema financeiro privado não oferece linhas de financiamento de longo prazo. Tá certo? Então, o sistema financeiro no Brasil vive do quê? De financiar a dívida pública. Tá certo? Então, ele é muito bem remunerado por isso. Né? No ano passado, os 3 maiores bancos privados tiveram um lucro de 47 bilhões de reais. Então, nós vimos aí a economia caiu 4%, quase, o investimento caiu 14%, nós tivemos o aumento do desemprego, fechamento de empresas, mas os 3 maiores bancos faturaram muito bem. Por quê? Porque eles não precisam emprestar para nós. Quando eles tentam nos emprestar, eles fazem a juros astronômicos, né? Então, o sistema financeiro brasileiro não cumpre a sua função, a verdade é essa. O sistema financeiro brasileiro é um apêndice do financiamento da dívida pública, e ele ganha muito bem com isso. Então, por que eu tenho que ter banco público? Ora, porque o sistema financeiro privado não cumpre a sua função. Então, o problema não está na distorção da existência do banco público em si e pelo fato dele praticar taxas de juros compatíveis com a atividade produtiva. Está em você não ter um sistema financeiro privado que atenda a essa necessidade. Então, quer dizer, nós temos que recolocar as questões no seu devido lugar, né? Porque senão nós vamos chegar à conclusão, claro, então não pode ter banco público. Não. A Alemanha, que é um sistema financeiro altamente sofisticado, todo o sistema de poupança, financiamento à pequena empresa e habitação é público, né? Os 2 sistemas podem conviver perfeitamente. Então, onde é que está a questão principal? Quer dizer, a questão principal, veja que a gente dá a volta e cai no mesmo tema, né? É que você tem hoje um capitalismo fictício no Brasil, porque ele vive de juros sobre juros, uma sociedade de rentistas, onde o setor bancário privado não cumpre a sua função, você precisa ter subsídio via banco público, isso nos custa muito caro, né? E transforma a nossa atividade produtiva em uma grande aventura, né? Porque hoje qual que é o sonho das novas gerações? É vender o patrimônio familiar e aplicar em título da dívida pública, que é muito mais cômodo, você vai ganhar 15%, 16% ao ano, sem trabalhar e sem ter o mínimo esforço, né? Para que você vai quebrar a cabeça em produzir, né? E por que nós, economistas, insistimos tanto? Eu sei que às vezes cansa, né, esse tema nosso, que é câmbio, juro e tal, porque são preços fundamentais da economia. Você pode ter uma infraestrutura brilhante, mas você não vai reindustrializar o Brasil se os preços fundamentais da economia não estiverem equilibrados. Ou seja, se eu tiver um dólar barato na economia brasileira com essa taxa de juros, o que as empresas vão fazer, até por sobrevivência, é se tornarem importadores e aplicar o seu fluxo de caixa no mercado financeiro, ao invés de investir. Claro, é óbvio, é uma defesa pessoal. Assim como as famílias vão, ao invés de adquirirem bens, inclusive patrimoniais envolvendo, por exemplo, habitação, vão preferir, de novo, aplicar no mercado financeiro, né? Então, nós estamos criando, e isso não é novo, mas que tem se exacerbado agora na crise, uma sociedade capitalista absolutamente de auto-engano, né? Porque a gente tem uma falsa sensação de riqueza, onde gera lucros astronômicos no setor privado financeiro, mas que não se traduz no aumento do investimento. Então, o que isso tem a ver com o nosso tema aqui? O nosso tema é o seguinte, é que enquanto prevalecer esse quadro, né, em que você tem taxas de juros absurdas e o uso da política econômica de uma forma geral como uma muleta, né, para a preservação de alguns privilégios, né, que são muito evidentes do ponto de vista da distribuição de renda, a nossa própria sociedade se inviabiliza, né? Porque nós vamos criar, primeiro, um processo totalmente distorcido, nós vamos estar sempre buscando um culpado, né? Porque transferir o problema para o outro é sempre mais fácil, sem enfrentar a questão principal, né? Então, voltando agora à sua questão, eu acho fundamental
Agora, apenas não gostaria de que a gente colocasse uma cortina de fumaça no tema e dizer assim, olha, vamos batalhar pela auditoria da dívida, que eu acho legítima e defendo e apoio, mas manter a estrutura atual, né? Porque quanto tempo levaria essa auditoria? E ela é necessária. Só que, em paralelo, nós temos que fazer o óbvio, né? E o óbvio é o Brasil se tornar um país normal. O que é um país normal? Taxa de juro compatível com a rentabilidade média da produção, como a maioria dos países praticam. E política cambial não como instrumento de combate à inflação de curto prazo, mas como instrumento de desenvolvimento, né? E o papel do Estado como grande articulador desse processo, né? Então, sendo bem direto, auditoria sim, com autonomia, soberania, porém, já ajuste do que precisa ser feito. Muito obrigado. Eu também acho que essa questão de auditoria tem que ser feita, tem que levantar esse tapete, porque não é possível, nós estamos hoje com uma dívida de mais de 4 trilhões de reais. Destes 4 trilhões, nós estamos com 1 trilhão e 300 bilhões de reais girados nas tais de operações compromissadas do Banco Central. Essas operações compromissadas são empréstimos feitos pela banca para o Banco Central e que gira de noite, durante a noite, o overnight. Nós, mais antigos, lembro da expressão overnight. Na noite, nós estamos gerando todo o dinheiro que está sobrando no caixa do banco no final do dia, encerra o expediente bancário, sobrou o dinheiro, o governo eletronicamente empresta para o Banco Central, por intermédio das tais de operações compromissadas, e no dia seguinte devolve o dinheiro agregado desse juro absurdo. Tudo isto fazendo para evitar que o juro baixe. É interessante isso, porque estabelece a taxa Selic, essa excrescência que tem aqui no país, e que nós, classe média, também levamos uma beirinha nela, porque quando sobe um dinheirinho, nós vamos correndo para colocar no CDI, nós também levamos uma beirinha, e ao levar essa beirinha, a gente está legitimando esse processo de exploração. Nós precisamos ter consciência disso, que essa beirinha que nós estamos levando, todos nós levamos essa beirinha, a classe média leva, mas nós temos, eu não quero mais levar essa beirinha. Esse 1 trilhão e 300 bilhões de reais são gerados no overnight à noite. Tudo para evitar que a taxa baixe. Nós estamos sobrando dinheiro no mundo. A Grécia estava, Portugal, que estava quebrado até bem pouco tempo atrás, está lançando títulos com juros negativos. Nós estamos pagando juros reais de 5%, 6%. Com relação a essa questão, então precisamos levantar esse tapete, não dá para ficar esse gasto, não dá para continuar assim, tem que ser debatido, nós temos que levantar esse tapete e ver, afinal das contas, por que é que esse nosso governo central, que exige tanto ajuste fiscal dos estados e dos municípios, na hora que chega com respeito à dívida, tudo bem, obrigado. Na questão dos investimentos, eu concordo com o professor, não é só responsabilidade do governo central, em que pese o governo central precisa ser o grande articulador desse processo, porque nós não podemos permitir que o Estado coloque uma ferrovia com uma bitola de 12 e o outro com uma bitola de 13. Então, nós precisamos, sim, basicamente, da ação governamental federal. Agora, no entanto, se a gente pegar os contratos da dívida e examinarmos quantos nossos técnicos maravilhosos do Tesouro Nacional chegam aqui, são competentes técnicos, né? Só que não aplicam nada disso lá, só aplicam aqui. Aí limitam, inclusive agora, há pouco tempo, nós estávamos examinando um termo de ajuste feito por um técnico, os técnicos vieram do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não pode investir mais do que 1%. Tem limite máximo para investimento. Agora, para o pagamento daquela dívida nojenta que nos causa dependência, isso tem caixa aberta. Então nós estamos com uma deficiência fortíssima. Eu não estou falando de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique, eu estou falando de todos. Eu esqueci de dizer isso antes. Porque tem se repetido. Nós formamos no Brasil um estamento burocrático que comanda o espetáculo.
Peguem, por exemplo, que é muito, para nós todos já sabemos, o PLP 257. É um negócio desse tamanho. Imagina que a presidente Dilma, na hora de assinar, vai ter condições de entender e ler aquilo tudo. Não tem. E isso é um projeto de lei. Imagina quantos projetos de lei passam por lá, quantas não tem cabecinha, por mais brilhante que seja, que resolva isto. O que acontece? Um estamento burocrático firmado lá é que está fazendo esse estrago no país. Se discute tudo, ajuste fiscal, funcionário então tem que levar ali pau de tudo quanto é jeito, que funcionário é a causa do problema. A dívida, não, a dívida, superávit primário, isso aí é mercado, para isso tudo está resolvido. Como se o Estado fosse sobreviver, como se o Estado não existisse para prestar serviço. E como é que tu presta serviço se não com pessoas, com gente? Como é que eu presto serviço se eu rebento com o professor que está ensinando a criança? Como é que eu presto serviço de saúde se eu acabo com o salário do pobre diabo que tem que ir na Vila Popular prestar serviço? Para tudo isso, o governo central, efetivamente, professor, nós temos responsabilidade, nós temos governadores relapsos, com certeza eu não vou defender, mas agora que o nosso governo central está um lixo, e não é de hoje, é há muito tempo, tá, e nós precisamos... claro que nós temos as nossas divergências aqui, mesmo em Porto Alegre, para pegar um caso paroquial aqui, está acontecendo no Brasil inteiro, vou aproveitar, nós estávamos discutindo com o Rui há pouco sobre esse assunto, estou fazendo um estudo sobre essa matéria. No Brasil inteiro viou uma onda, agora como os municípios não têm mais condições de financiamento, os municípios para pedir dinheiro emprestado têm que pegar o aval da STN, e aí politicamente as coisas não rolam como eles bem entendem. Está criando-se no país aqui uma onda de as prefeituras criarem ou reativarem empresas, sociedades anônimas para lançamento de debêntures. Lançamento de títulos da dívida pública lastreados em patrimônio municipal. A empresa criada em Porto Alegre, dia 30 de dezembro do ano passado, ela vai gerenciar uma sociedade anônima, vai gerenciar todo o patrimônio do município de Porto Alegre, todos os bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, todos vão ser gerenciados por essa empresa e vão dar suporte para o lançamento de debêntures. Citado no projeto de lei aqui do município de Porto Alegre, como exemplo de sucesso, a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem uma empresa dessa há mais tempo, e que lançou o ano passado, em 2014, lançou debêntures pagando 11% ao ano acima da inflação. 11% ao ano em cima da inflação, isso significa dizer que o ano passado esse título rendeu mais de 23%. Isso significa dizer que em pouco mais de 3 anos, a dívida da prefeitura naquelas debêntures está duplicada. E esses títulos foram vendidos para pessoas chamadas de investidores qualificados. Esses investidores, estou citando esse exemplo até para não dizer que nós também temos que assumir as nossas mazelas, né? Investidores qualificados, quando é vendido debêntures e títulos para investidores qualificados, esse lançamento não precisa ser nem registrado no Conselho de Valores Imobiliários, na CVM, está dispensado. Ou seja, nós estamos enterrando com as nossas próprias mãos, Porto Alegre está começando a fazer isso agora, está enterrando o município. Belo Horizonte está uma polêmica enorme, que estão entregando todo o patrimônio. E mais um detalhe, aqui em Porto Alegre, quando foi lançada a tal de sociedade anônima, ela foi lançada um capital inicial de R$1 milhão. E aí os vereadores disseram assim, não, R$1 milhão é coisa pouca. Belo Horizonte, quando lançou a empresa deles, a BH Ativos S.A., o capital inicial dela era 100 mil. Hoje está em 280 milhões de reais. Por quê? Porque as leis estabelecem a permissão para aumentar o capital quando bem entender. Isso significa que para a prefeitura manter a sua, por ser uma sociedade de economia mista, ela precisa ter o comando acionário. Então, para que a prefeitura possa manter o comando acionário, ela necessariamente tem que acompanhar o aumento de capital, que vai ser decidido por um conselho de administração formado por 3 pessoas indicadas politicamente.
Nós temos que realmente mexer nessa ferida, e nessa ferida da dívida, da auditoria da dívida, vai aparecer inclusive isso que está acontecendo no país inteiro, e está começando a acontecer aqui em Porto Alegre agora, com a questão do lançamento de debêntures. Obrigado, Casarotto. Bom, nós temos algumas questões e vai ser difícil nós conseguirmos dar conta de todas elas. Nós estivemos combinando aqui, fazendo a nossa combinação, de que aqueles que fizeram esses questionamentos peguem os endereços eletrônicos com as nossas assessorias aí, que depois façam os questionamentos diretamente aos nossos painelistas e eles vão responder todos os questionamentos que forem colocados. Para conclusão, eu vou fazer uma pergunta bem provocativa, já que nós estamos aqui num debate de economistas, né? Que é uma pergunta geral, e eu passaria a pergunta a você já faria as conclusões, 5 minutos, e me parece que seria razoável para que a gente retome os trabalhos à tarde. A pergunta é do Gabriel Cassiano, da PUC de São Paulo, e diz o seguinte: como reduzir a taxa de juros no Brasil, gradativamente, evitando reações bruscas e adversas de setores conservadores do mercado financeiro, promovendo uma unidade do empresariado em defesa dessa política econômica? Então, eu deixo aí 5 minutos para os nossos painelistas, para as nossas conclusões também. Muito bem, a pergunta do Gabriel, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a grande questão que surge, eu estava esperando realmente essa pergunta, é que se a gente olha que o Brasil é caso único no mundo e cada vez se torna mais, né? Porque o mundo todo praticando taxas de juros zero ou negativas, e nós temos, né? O mais curioso de tudo é o seguinte: em janeiro houve a reunião do Copom e a discussão era o mundo todo baixando o juro e juros já lá embaixo. O Brasil com a maior taxa de juros do mundo discutindo se elevar a taxa de juros em janeiro, né? E teve 2 diretores. Isso, exatamente. O Ciro está perfeitamente correto, porque em termos reais nós estamos tendo uma elevação brutal dessa taxa de juros. Como eu falei na minha apresentação, a taxa de juro nominal em 14%, com a inflação passada de 10%, mas o próprio mercado financeiro projeta 7% para o futuro. O que significa o seguinte, que a taxa de juro real implícita é 7% real, né? Então é um absurdo. E houve 2 diretores do Copom, que os votos são públicos, né, que votaram pela elevação da taxa de juros. Então você vê que a coisa é complexa. Eu acho que na pergunta foi mencionado a resistência enorme, exato, porque essa transferência enorme de renda é receita, né? Os lucros que eu falava do setor financeiro vem exatamente grande parte daí. Mas a resistência das pessoas também. Eu me lembro em 2012, quando o governo federal, ou o próprio Banco Central, reduziu a taxa de juros, e eu circulo muito, né, nas comunidades, nos sindicatos, associações, e debatia muito esses temas, e continuo debatendo, e algumas pessoas levantavam o seguinte ponto: poxa, mas agora o governo reduziu o juro, o Banco Central, vai ser ruim, né? Eu falei, mas ruim não, vai ser bom, isso é ótimo, né? Porque a gente está voltando a ser um país minimamente normal, né? Por que você acha que vai ser ruim? Ele dizia, bom, primeiro porque a inflação vai explodir. E por que ele fala que a inflação vai explodir? Porque a mídia reproduz o discurso do mercado financeiro que, se baixar o juro, a inflação sobe no Brasil, né? Independente de qualquer outra questão, que é altamente questionável. E segundo, porque ele falou, não, mas aí a minha aplicação vai render menos. Pô, mas, então, até as pessoas que não são rentistas no Brasil pensam como rentistas. E os empresários? Os empresários, de uma forma geral, eu diria que sim, deveriam lutar por uma redução de juros. Mas lembrando o seguinte, que até por defesa, nós temos muitas empresas no Brasil que, por sobrevivência, se tornaram importadoras, portanto, substituíram produção local por importação, e se tornaram rentistas também, ou seja, aplica todos os seus recursos de caixa e qualquer recurso de desinvestimento no mercado financeiro, né? Então, isso gera uma espécie de conluio, uma convenção pró-manutenção de juros elevados, ou até mesmo de elevação. E isso, evidentemente, é uma grande barreira a ser transposta. Significa que ela não possa ser transposta? Claro que sim, né? É claro que, mediante outras condições fiscais, né, de uma forma a enfrentar o problema da dívida,
de fato, entrando nas questões, enfrentar o problema fiscal não apenas de curto prazo, mas de longo prazo, ter a coragem de enfrentar e propor e negociar uma reforma tributária finalmente, né? São questões que são análogas a essa questão geral do juro, mas que, independente disso, tem um espaço enorme para se reduzir, né? Nada justifica a taxa de juros que é praticada no Brasil, né? Por mais que a gente possa falar de todos esses contingenciamentos, né? Então, essa é uma decisão própria, né, que precisa ser conduzida, claro, sem romper contratos, nada disso, mantendo os contratos, mas caminhar apenas para a normalidade. Quer dizer, então, o que se pede para o Brasil não é nenhuma reinvenção da roda, é simplesmente, em termos de câmbio, juros e a área fiscal, praticar o que é a média internacional, né? Quer dizer, a normalidade, né? Trazer para a normalidade, porque isso é que vai nos permitir criar as pré-condições para o crescimento, né? E para o próprio investimento. Porque, veja, por que uma prefeitura se submete, como lembrou, né, a oferecer uma debênture de 23%? Né? Porque o Tesouro Direto paga no pré-fixado 16%, 17%. Né? Então, para ele estimular, convencer um investidor a aplicar num papel que não tem tradição, que tem um elevado risco, o risco do projeto, o risco da... Risco zero, porque é 300% das garantias reais entregues, de 200% a 300%, com base em direitos creditórios ou então em patrimônio. Isso. Risco zero. Isso, o risco na risco prática... zero. Não, o risco na prática é zero, mas o que ocorre é que esse papel vai concorrer com o papel tradicional. A questão é por que o prefeito precisa desse dinheiro se ele vai nos reventar nossas finanças. Essa é a questão. Não, né? eu concordo com você. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista financeiro, eu estou agora usando o argumento contrário, porque eu falei o que eu estava falando para você, o problema não é só local, não é só federal, é local também. E agora eu estou te dando até um argumento contrário. Eu estou dizendo que, na lógica do mercado financeiro, por que alguém, apesar de ser um papel forte, com garantias, trocaria um título público, que é tradicional, federal, por um papel, uma debênture de uma prefeitura, né? Então, isso não justifica. Eu acho que esse cara que está lançando a 23% é maluco do ponto de vista financeiro, porque é o que você falou, isso em 2 anos vai duplicar, né, e vai se tornar impagável. Mas o que eu estou utilizando é esse exemplo para justificar o argumento, que é o seguinte: por que o mercado de títulos privados, e mesmo títulos públicos subnacionais, não decola? Porque você tem uma estrutura hoje de financiamento de dívida pública federal que te remunera a qualquer prazo uma taxa de juros real absurda. Então, quer dizer, isso trava todo o sistema de financiamento, seja privado e seja mesmo público, né? E que precisa ser enfrentado. Respondendo à pergunta do companheiro aqui, assim, que vai dar a grita, que vai ter reações bruscas, nem tem dúvida. Qualquer coisa que mexa no bolso de quem quer que seja, a reação, já foi dito, muitas vezes tem sido repetido, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Portanto, se dói no nosso, imagina como vai doer no deles. Agora, para isso é que a gente precisa de governo central. E para isso que a gente defende bastante essa auditoria, porque a gente vai poder levantar essas questões. Aqui em Porto Alegre, um jornalista colocou isto aí. Não, mas o governo federal paga mais, então o município para vender o título. Não, meu amigo, eu não quero que venda o título. Eu não quero que divide o meu futuro. Se tu não tem dinheiro, não vai, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Vai compensar os 23% que tu estás pagando? Não, não vai. Não tem atividade que compense 23%. Portanto, não pode lançar o título. Essa é a questão, no nosso entendimento. Agora, mexer nessa questão é a beleira, com certeza. Vai dar problema sério, vai. Mas e aí? Nós precisamos mexer com isso. Nós não podemos manter esse sistema funcionando. Isso está quebrando com o país. O Plano Real veio e que parou um monte de coisa. O Plano Collor lá, que tomou o dinheiro até dos correntistas, que é uma coisa mais absurda que pode acontecer em termos constitucionais, você simplesmente congelar o dinheiro do camarada, dizendo, a partir de agora não tem mais nada, e o próprio Supremo Tribunal depois referendou, anos e anos e anos depois referendou. Precisamos tomar medidas que se busquem a solução dessa questão. E se busca, não é simplesmente cobrar do governante,
Nós temos é que nós, sociedade civil, isto que o Senge está fazendo aqui, que a sociedade civil comece a debater, comece a questionar. Não faça cara de paisagem quando se fala que estamos gastando 3 bilhões por dia de juros da dívida federal. Não pode fazer cara de paisagem, nós temos que cobrar o nosso congressista. E, por incrível que pareça, é o único poder aonde nós, sociedade civil, temos acesso direto. É no Congresso Nacional. A gente entra lá, se identifica, tem acesso direto a senador, a deputado. E esta pressão e este poder, que é o poder legislativo, ele é sensível às nossas pressões. Poder executivo não dá a mínima para aquilo que a gente fala. Até porque é ele que está fazendo o processo, a gente até fica sabendo, afinal das contas, será que é só pressão do mercado financeiro que faz esse juro ficar lá? Ou tem alguns outros interesses atrás disso, né? A gente começa a se questionar sobre isso. O Poder Executivo não dá a mínima. O Judiciário só se manifesta se demandado, e olhe lá, porque muitas vezes é demandado e aquilo fica sentando em cima. O único poder que nós temos acesso é o Legislativo. Portanto, a sociedade civil se apropria dessas informações, não dos nossos discursos, mas se apropria das informações, vai em busca, comece a questionar, e com isso nós vamos mudar o país. A responsabilidade é nossa. Não basta eu simplesmente vir aqui e dizer que a responsabilidade é do senador e do deputado e do presidente. A responsabilidade é minha. Eu tenho que esquentar a chapa dos caras. E esquentando a chapa dos caras, a coisa muda. Essa é a minha opinião. E com relação às outras perguntas, eu me comprometo, se os senhores me mandarem a pergunta pelo e-mail, eu me comprometo a responder todas e responder a tréplica e tudo. Tudo que eu dou meu e-mail, está à disposição aqui, e respondo a todas, e se quiserem mais alguma coisa, eu respondo sem problema nenhum. Porque isso é um problema, é uma questão que a sociedade civil tem que se apropriar dessas informações, a sociedade civil tem que cobrar das pessoas que comandam esse país solução para isso. Nós não podemos deixar isso continuar como está, porque nós vamos virar muito pior que Grécia, porque lá é um paísinho desse tamanho, e nós, desse paísão desse tamanho que nós estamos aqui, isso pode gerar, já tem gente até falando em guerra civil e não sei o quê. Nós não podemos permitir que o nosso país caia nessa. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Antônio Correia de Lacerda, João Pedro Casarotto e Rui Muniz por suas participações no seminário. Muito obrigado.